Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje vamos falar de educação, tecnologia, música e dança. Os nossos convidados são Tânia Zaguri, que é escritora e educadora. Ela fala da sua experiência de 50 anos como educadora e também do novo livro, Pensando a Educação com os Pés no Chão. Aqui com a gente também Gil Santana, que é matemático. Ele criou uma plataforma online chamada Para, onde ajuda inclusive estudantes a concluírem os seus cursos. Com a gente também Débora Coker, a coreógrafa. Ela fala sobre o espetáculo Cão Sem Plumas, em turnê pelo país e que mistura dança, poesia e cinema. Daiana de Oliveira é diretora do Balé de Manguinhos. Ela vai nos contar a sua história à frente da companhia de dança e também da Biblioteca Parque da Comunidade. E comigo hoje aqui, Bruno Barros, o nosso produtor de web, que vai explicar como é que vocês participam do programa. Olá, Bruno. Ei, Cátia Navarro, boa tarde, seja bem-vindo ao Sem Censura. Obrigada, Bruno. Boa tarde aos nossos convidados. Educação muito importante a gente discutir, né? Só a educação é capaz de mudar uma nação. E você que está em casa, quer participar do Sem Censura, você pode mudar também o Sem Censura. Com a sua participação, o programa fica mais interessante. Você manda uma mensagem nas redes sociais, hashtag Sem Censura, pode ser no Twitter, Instagram, Facebook, do que você quiser. E também pelo WhatsApp, é 021 99903 5329. Decorei. Vou até pedir um aumento agora. Manda aí uma mensagem pra gente, diz a sua cidade, o seu nome, que a gente vai passar aqui pros nossos convidados. É facinho, né não, Cátia Navarro? Gente, eu tava com uma saudade desse facinho. E como é bom a gente falar de educação, porque com esse time que eu tenho hoje aqui, gente, é muito fácil, não é? E a gente vai começar com a Tânia Zaguri, exatamente ela, que tem uma experiência de 50 anos com muito orgulho, trabalhando na área e lançando mais um livro e com público para ler os seus livros. Acho que isso é o que é o mais encantador, né, Tânia? Com certeza. Ou seja, a educação ela está em alta e continua em alta. Na verdade, está em alta, digamos assim, deveria estar mais em alta, eu acho, né? Porque isso que tem me levado a escrever sempre mais e mais, porque eu imagino que as pessoas que não são da área especificamente devem ficar se perguntando, gente, mas quanta reforma, toda hora uma reforma nova e os resultados sempre abaixo de crítica. Então, nesse sentido, eu acho que a educação não está em alta, ele deveria estar muito mais alto na preocupação das pessoas, das autoridades. E, assim, ano passado, de repente, me deparei com essa realidade de que esse ano, final desse ano, eu completarei 50 anos de sala de aula, sempre lecionando. Comecei na educação fundamental, depois passei para o nível superior e agora trabalho em treinamento de professor. E eu achei que eu precisava pegar essa minha experiência e compartilhar com as pessoas, porque outros livros tinham assuntos mais específicos, então eu achei que faltava a gente discutir um pouco essa questão. E é isso que eu me proponho nesse livro, Pensando a Educação com os Pés no Chão. Pois é, como é que a gente tem que pensar a educação? Como é que o país da gente deveria pensar a educação? A gente está no rumo certo? Olha, eu não acredito que ainda estamos no rumo adequado, não. Porque, por isso eu coloquei como subtítulo, Com os Pés no Chão. Porque o que eu vejo acontecer muito é, assim, no imaginário das pessoas. Então, às vezes até com a melhor das intenções, alguns dos nossos ocupantes dos cargos públicos que gerem a educação, às vezes tem uma ótima intenção, aí vamos fazer uma reforma porque em tal país deu certo, porque não sei aonde, na Finlândia aconteceu isso, então vamos fazer. E aí a gente vê o quê? A gente vê se sucederem reformas, mudanças às vezes de currículo, às vezes são mudanças estruturais, às vezes são só de sai uma disciplina, entra outra, uma é obrigatória, como agora o ensino médio vai deixar de ser obrigatório algumas matérias. E eu acho assim, que as coisas são feitas um pouco aleatórias, talvez um pouco estou sendo gentil, muito aleatoriamente. Eu acho que existem dois problemas ao longo desses anos em sala de aula e formando professores, porque fiquei 25 anos formando professores, né, na licenciatura e na pedagogia da UFRJ. Então, o que a gente vê? A gente vê que o professor de sala de aula, em verdade, ele está saturado de novidades. E essas novidades, entre aspas, eu digo porque
é aquela coisa que, como eu fui supervisora há muitos anos, distrital, eu ouvia muitos professores. E eles diziam, Tânia, isso não vai dar certo. Então, pouquíssimas vezes o professor de sala de aula é ouvido e muitas vezes, quando uma proposta chega e já está sendo concretizada, ele é o executor apenas. E muitas vezes esse é um dos maiores problemas. O executor que não acredita naquela ideia, ele não pode executar com o desempenho que ele teria se ele acreditasse naquela ideia. Agora, Tânia, a gente vive novos tempos, ou seja, esse professor que você fala, ele também hoje tem que lidar com um novo aluno, com um novo perfil de aluno. Com Aquele certeza. aluno que eu acho que todo mundo que está aqui presente, né, deve ter essa experiência, enfim, a Débora, a Dayana, enfim, o Gil, de alunos que lidam com a tecnologia, com a internet e que têm acesso fácil a qualquer tipo de informação. E aí, quando chega, às vezes, na sala de aula, ele até diz ao professor, eu já vi isso, eu li isso, e fica testando. Está difícil? Está mais difícil hoje? Na verdade, eu tenho uma palestra que eu dou muito, tem sido muito chamada para dar, que chama Uma Escola para Novas Gerações. Porque é exatamente essa discussão e que está nesse livro também. O que acontece é o seguinte, há uma ideia pré-concebida de que as crianças, porque elas têm acesso a toda essa tecnologia, elas seriam totalmente diferentes. Na verdade, não é isso. Tanto assim que a gente está vendo até entrar no currículo, aprender a brincar, reaprender a brincar, como a Débora pode dar aula disso e você também, né, que é professora de dança. Então, realmente, são coisas que as pessoas, muitas vezes, fazem sem ter um embasamento. Eu acho que o que falta à educação é realmente a gente ter a adesão dos professores. Eu quero até citar, a propósito, um estudo recentíssimo que foi feito nos Estados Unidos, saiu publicado agora, e que levanta exatamente isso. Reformas também fora do país, não é só o Brasil que tem, isso não é uma, digamos, peculiaridade brasileira, não. Reformas que aconteceram em vários estados americanos e que não deram certo. Então, a pergunta esse estudo foi para buscar o porquê não deu certo. E uma das maiores causas é exatamente a falta de credibilidade dessas mudanças em quem executa. Então, o que está faltando é se ouvir o professor, porque ele sabe, a priori, ele já sabe o que precisa. Às vezes se faz uma reforma que, em teoria, é maravilhosa, mas na hora que vai colocar em sala de aula, como aconteceu, por exemplo, já várias vezes no Brasil, não existe a infraestrutura adequada. Por exemplo, por que deu errado a progressão, o sistema de ciclos, que foi uma das grandes mudanças que teve há pouco tempo, sistema de ciclo com progressão continuada. Porque, na verdade, para executar, isso é uma ideia do ponto de vista teórico maravilhosa, poderia ter sido espetacular. Mas, para executar, nós precisávamos ter turmas muito pequenas, porque o professor, para poder executar esse acompanhamento quase individualizado, ele tinha que ter, no máximo, 20 alunos na sala de aula, mas não é essa a nossa realidade. Legalmente, as nossas turmas podem ter até 35, e às vezes a gente sabe que nem sempre só tem 35. Porque, às vezes, os diretores acomodam porque o aluno precisa ter uma vaga. Eu até quero aproveitar que você está falando isso e perguntar, por exemplo, para a Dayana. Dayana, onde você mora, por exemplo, as turmas de crianças, em geral, são de quantas crianças, como a Tânia está dizendo? O que você vê, por exemplo? Na verdade, desde que eu era criança, eu sou moradora, nascida e criada em Manguinhos, e a gente tem uma escola municipal lá que é o centro de tudo, onde todas as crianças da comunidade estudam. E há basicamente 40. 40. Então, é impossível para um professor acompanhar o crescimento que, para dar certo o sistema de ciclo, porque o que é o sistema de ciclo? É a gente deixar de considerar o ano letivo e considerar o rendimento do aluno. Então, se eu aprendi tudo o que eu precisava, ou você aprendeu tudo que você precisava em 3 meses, deu conta do currículo daquele ano, você seria progredido para o ano posterior. É maravilhoso isso. Claro. Não precisava ficar esperando mudar o ano. Ocorre que com 40 alunos, por exemplo, o professor ele não sabe, às vezes, nem o nome de todos os alunos. Então, são reformas que ficam fadadas a dar errado. Os professores mesmo no Brasil inteiro, eu entrevistei
professores de todos os estados brasileiros, para escrever um dos meus livros anteriores, Professor Refém, eles diziam, nunca chamavam de progressão continuada, eles chamavam progressão automática. Porque o que aconteceu foi isso. O aluno aprendeu ou não aprendeu, em vez de ser uma coisa progressista, ficou uma coisa que só atrasou o Brasil. E eu gostaria muito de chamar a atenção para o fato de que a cada 9 anos que a gente não tem uma performance como professores adequada, não porque a gente não queira, mas porque as condições impedem, você está condenando uma geração inteira, que é a obrigatoriedade de 9 anos. Então, com isso, a gente sabe que muitos alunos não vão continuar no ensino médio, e isso é uma coisa que as autoridades não gostam de falar. Pois é, eles falam muito de que nós temos todo mundo, já 99% no ensino fundamental, mas eles não falam que até a 5ª série vai tendo já uma evasão, que muitos não chegam nem a acabar o ensino fundamental. Não, e o que acontece, por exemplo, no ensino médio? E a evasão do ensino médio? Porque o pessoal tem que trabalhar. Todo mundo aqui acho que já deve ter tido essa experiência, Gil também, de ver a quantidade de alunos que saem no ensino médio. Então, olha, você tocou num assunto fundamental, se você me permitir falar um pouquinho sobre isso. O que nós temos agora nessa reforma que ainda não está totalmente finalizada? Nós temos agora uma proposta do governo de obrigatoriedade apenas de 40% do currículo. Então, essa é mais uma medida que eu digo assim, aparentemente, nós estamos dando liberdade às escolas, aos professores. Na verdade, o meu temor, bastante fundado, bastante fundamentado, é de que isso seja mais uma medida para não contratar mais professores, porque nós estamos com um déficit brutal de professores. Nós precisamos de agora de cabeça, mais de 17 mil professores, agora me fugiu, não me lembro exatamente o número, mas são números absurdos. Por quê? Porque a evasão de professores está grande. Todo mundo que pode fazer outra coisa vai fazer outra coisa, porque as condições estão péssimas. Também, né? 40% só. Não, porque assim, a ideia, Débora, porque a ideia não é que a gente só desse 40% do currículo, é que os outros 60% ficassem a critério de cada escola. Só que quando você implanta isso, dependendo da escola e dependendo, se for na rede pública, e você está com déficit de professor, você não contrata mais professor, o que acontece? Vamos dar só o que é obrigatório. Então, esse é meu medo, que seja uma medida meramente paliativa, como foi já no passado várias medidas que nós tivemos. E a gente, inclusive, o que a gente percebe é que aí acontece um desestímulo geral. No outro dia eu participei de uma formatura, gente, tinha tanto aluno se formando, uma formatura tão bonita. Gil, tinha um aluno se formando em matemática. Um aluno se formando em matemática, em turmas grandiosas de direito, medicina, engenharia. Que bom que estavam se formando, mas aquilo me chamou tanta atenção. Eu disse, gente, quem vai dar aula de matemática se nós temos nesse universo que eu estou aqui presente, um aluno só? Por quê, Tânia? Porque não tem estímulo para fazer essa área, é isso? Não é? Na verdade, as pessoas entram, eu acredito muito na minha classe, nos docentes brasileiros, nós somos mais de 2 milhões, e eu acho que, eu sempre brinco, quando eu dou palestra, eu brinco assim, olha, ou a gente é louco, ou a gente tem um ideal. E eu prefiro acreditar que nós somos professores porque nós temos um ideal. Agora, é claro que, às vezes, diante das circunstâncias da vida, as pessoas acabam optando por outras coisas. Se há condição, se ela tem um nível superior e ela consegue... Mas eu encontro, às vezes, ex-aluno meu que trabalha em boutique vendendo bijuteria, não desmerecendo essa área. É muito gostoso trabalhar com isso. Mas, às vezes, você trabalhar com 40 alunos... que estão todos eles mal orientados, família ausente, professor sem autoridade nenhuma. Então, as condições de trabalho do professor são tão difíceis que muitas vezes a gente tem realmente um aumento grande da evasão. A Daiane até balançou a cabeça e disse que sabe bem dessa experiência, né, Daiane? Porque na verdade é como se fosse um espaço para jogar as crianças e que elas aprendam e que saiam de lá super bem educadas. Quando a gente fala de educação, é educação para a vida. Só que o poder público, né, infelizmente, ele entende que a escola não é para a vida. Essa é a única opção que vem na minha cabeça do entendimento deles. Não, deve ser só por esse ano, não é para sempre.
E se não existe uma continuidade, porque a gente precisa de continuidade, se eu estiver errada, você pode me falar. Essa educação ela é contínua. Por isso que a gente precisa que o professor seja estimulado a estar ali, né? Que é o essencial, o professor tem que estar ali feliz. Ele tem que Daiana, estar ali disposto. E a gente vai continuar, como você está falando em continuidade, a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Aliás, esse programa hoje, por uma coincidência, ele é sobre esse tema, sobre educação, e que bom que é. A gente vai voltar a falar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Fiquem com a gente já volta. Olá, nós estamos de volta com Sem Censura e vamos saber com Bruno Barros como é que está a participação de vocês. Bruno? Olha aí, vou voar direto para Recife. Alô, Recife, Pernambuco, boa tarde. Sem Censura hoje está ótimo sobre educação. Quem disse isso foi a Lúcia Galdino. Tem Gabriel Menezes também, com educação podemos mudar o mundo. Bora dominar o mundo, Tânia? Vamos Mudar ou dominar? Não, eu falei dominar, ele disse... Mudar ou dominar? Caramba! Com educação, olha aí, Tem medo Fernando dos nomes. Lisboa. Tânia, qual é o maior desafio da educação pública no Brasil? Eu acho que o maior desafio da educação pública no Brasil é a gente ter um projeto que não acabe com as mudanças de governo. Nós temos que ter continuidade no sentido de que o aluno, nós temos que diminuir nosso desejo de fazer tudo e nos focarmos no fundamental. Não é mais aceitável que uma criança na 9ª série, quando termina o ensino fundamental, ela não entenda o que ela lê. Ela não domine as 4 operações básicas, que é o que está acontecendo em muitos lugares do Brasil. Então, eu acho que nós temos que priorizar alguns objetivos amplos, mas consistentes, porque senão nós estamos praticando estelionato cultural. Nós estamos deixando essas crianças irem para o ensino médio e aí elas não conseguem entender, porque as disciplinas são muito mais profundas, né? Muito mais complexas, e aí o abandono é grande, porque elas começam a se sentir extremamente frustradas, sem conseguir alcançar. Então, eu acho que nós temos que nos focar em poucos objetivos, mas muito consistentes e amplos, e todo mundo trabalhar em função desses objetivos, para nós garantirmos que todos os nossos alunos, ao final da 9ª série, saibam ler, escrever, somar, dividir, multiplicar, entender o que lê, saber um pouco sobre o mundo, mas diminuindo, porque o que eu vejo é cada vez surgirem mais componentes curriculares, mais objetivos para o professor desenvolver, e eles não estão tendo o preparo adequado para atingir isso. Então, eu digo sempre brincando assim, parece que o governo acredita que nós somos verdadeiros santos milagreiros, porque cada problema social que surge é mais um componente curricular que é acoplado ao currículo. Educação sexual, sabe? Preservação ambiental, tudo isso é importante que se fale, mas às vezes o que eu vejo é um professor entrar em sala de aula e não sabe por onde ele começar, porque é tanta coisa para ele fazer, ele tem que suprir problemas da família, ele tem que suprir os problemas que a sociedade não está resolvendo. Então, isso torna extremamente inviável, a não ser um professor que seja extremamente focado e bem preparado, então ele vai acabar definindo alguns objetivos. Essa amplitude tão grande acaba fazendo com que a gente se perca, sabe, em termos de nossa produtividade, nosso desempenho. O que a gente acha, então, disso tudo, seu resultado é o seguinte: nossos professores são verdadeiros guerreiros. São os Não heróis. é? Os professores brasileiros são nossos são heróis. os heróis brasileiros. Não é? Os heróis brasileiros. são Com eles. certeza. E a gente tem uma pergunta de um internauta, vamos ouvir, vamos ver, não é? Muito boa tarde, Kate. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Sem Censura. Eu tenho uma pergunta para a convidada de hoje, a Débora Couco. Eu gostaria de saber como surgiu esse amor pela música, pela dança. Conta para a gente. Um forte abraço a todos do Sem Censura. É Gabriel, né? Gabriel Menezes. Oi, Gabriel. Bom, esse amor surgiu há muito tempo. Na verdade, não é uma história de amor assim, só de amor o tempo inteiro, né? Porque ela sobe e desce, mais dinâmica, né? Mas a dança e a música me ajudaram muito a poder me comunicar com o mundo, a me expressar, a poder, acho que a gritar, a me relacionar, a existir, né? Eu acredito que quando eu era pequena,
eu passei por um momento da minha vida, eu dancei pequena, aquela coisa de única menina, de 2 irmãos mais velhos, mas depois eu me apaixonei mesmo por tocar piano. A minha história era com música e com esporte, com voleibol. E aí eu acredito que a dança entrou na minha vida para unir essa energia, essa necessidade de me expressar e de encontrar no corpo a possibilidade de criar gestos e movimentos e ideias e pensar ideias através do movimento do corpo. Então, acho que a dança, ela uniu, para mim, a música, a arte, o esporte, as ideias, a comunicação. Então, isso veio se transformando. Eu comecei a dançar, aí depois eu comecei a ter necessidade de me transformar numa diretora de movimento, numa coreógrafa. Depois eu tive necessidade de ter a minha própria companhia, depois de ter trabalhado com teatro, com cinema, com publicidade, ter feito várias participações em vários trabalhos com várias pessoas. E aí eu tive a necessidade de desenvolver meu próprio trabalho. E é incrível que a gente está aqui nesse programa hoje falando de arte e educação. E chegou num momento na minha vida, Gabriel, que eu senti que eu precisava ter uma escola junto com a minha companhia. Eu sei que você não perguntou isso, mas eu vou dizer isso, porque eu acho que é apropriado para a gente falar. E eu falei, gente, a coisa mais bacana vai ser ter uma companhia de dança que trabalha com experimentar, com criar, com se arriscar, junto com uma escola que é a formação, que é o fundamento, que é a fundação de tudo, né? Então, você está formando, você está construindo, você está botando, compondo, né? A educação, ela faz isso, ela forma, ela vai construindo a possibilidade de você ter liberdade, de você ser criativo, de você que é alguém que decide quem você vai ser. Então, eu falei, poxa, vai ser bacana quando a gente conseguir juntar a escola e a companhia. A gente teve isso, né? Então, agora E agora você, na verdade, respondeu ao Gabriel, quer dizer, o que a gente falou tanto aqui, que a Tânia disse, a integração entre as várias disciplinas. A gente não é só uma coisa, né? Quando você falou aí, quanta coisa que você fez junto e Tânia participando. falou uma coisa muito importante, a responsabilidade da educação, ela não está só na escola, não está no professor. Não adianta querer deslocar isso. A gente cada vez mais tem que se comprometer e se responsabilizar pela nossa existência, pelos filhos que a gente traz, pelos netos, pelos amigos, pelo que a gente acha que é certo, que a gente acha que é errado. Começa a entender que o mundo não é tão dividido em certo e errado. Às vezes, dentro do certo tem o erro, dentro do errado você pode encontrar o certo, o bom e o mal, enfim. É isso, né? E João que Cabral... matemática é essa? Stephen Hawking queria ser matemático. Isso para mim é tudo. E que matemática é essa de João Cabral de Melo Neto com o espetáculo Cão Sem Plumas, que você está agora com esse espetáculo e que eu sei que também foi um espetáculo que nasceu aí de uma coisa muito guerreira, não foi? Esse poema, ele foi escrito por João Cabral nos anos 50, quando ele estava em Barcelona, ele era embaixador em Barcelona. E a motivação desse poema veio de ele recebeu na embaixada uma estatística de índice de mortalidade e de natalidade. E aí ele verifica que o índice de mortalidade em Pernambuco estava pior do que o da Índia, isso em 1950. Então, ele fica apavorado com isso, né? E aí ele escreve esse poema, Cão Sem Plumas. E o Cão Sem Plumas, no meu olhar, ele fala sobre o inadmissível, o inaceitável, né? Ele fala de o Cão Sem Plumas é um olhar sobre um homem que é mastigado, saqueado, enganado, que roubam dele até o que ele não tem.
Mas, ao mesmo tempo, é um homem teimoso, resistente, guerreiro, que se identifica com aquela terra. Aquela lama é a pele dele, é quem ele é, aquele rio é a história da vida dele. Então, ele tem uma conexão com essa identidade muito forte. E é o Rio Capibaribe. É o Rio Capibaribe que corta o estado de Pernambuco. Então, a gente está falando, gente, não tem como fazer arte. A vida não existe sem conhecimento. E todos os seus bailarinos trajados e estão com lama. Isso. Isso tem uma forte significação. Não é à toa, quer dizer, eles passam pelo rio e vão levando aquele rio junto com eles e a gente vê as marcas daquilo. A pele é a lama, né? A pele é a... A gente tem a lama. A nossa pele, ela não é tão clarinha, limpinha, não. Tão, né? Quem é homem, quem é mulher, quem é bicho. Fala um pouco de quem é aquele poema, O Bicho Homem, O Homem Bicho. Ai, meu Deus. Vou olhar aqui. Agora me deu um branco, bom, ele vai ver. Enfim, a ideia de fazer na lama foi... eu tive a certeza disso. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira. Se chama O Homem Bicho, né? O Bicho. O Bicho. É maravilhoso isso, esse poema. E tem muito a ver com Cão Sem Plumas. E, na verdade, eu decidi que ia ser tudo na lama depois que a gente fez a residência em Pernambuco. A gente nunca tinha feito uma residência com a companhia junto com oficinas. A gente veio descendo o Capibaribe e ministrando oficinas e que a gente, confesso a vocês, que a gente já não sabia mais quem estava ensinando, quem estava aprendendo, quem era aluno, quem era professor, porque era uma troca de experiências, né, e de significados ali. E a gente foi passando por várias cidades. Foi um momento, foi no final de 2017, a gente está em 2018. Estamos. A estreia ano passado, foi no final de 2016. Quantos dias ano vocês olímpico, ficaram? olímpico. Quantos dias? 24 dias. A gente tem um VT no ponto para mostrar um pouquinho do espetáculo e as pessoas terem ideia. Vamos ver, Débora? Vamos lá? Vamos ver, gente. Vamos ver que parte é essa. Tal do bicho-homem, né? Porque tem um momento no espetáculo que a gente está mais homem do que caranguejo, tem um momento que você é mais caranguejo do que homem, né? Que você está imerso, submerso dentro daquela terra, dentro daquele rio. E foi muito incrível, porque a gente, nessa residência, a gente encontrou não só com esses alunos, também com artistas populares, sabe? Com músicos, atores, bailarinos, dançarinos de rua, poetas. E a gente foi que nem o Rio Capibaribe vai carregando as histórias, a gente veio carregando na gente. E foi incrível ter feito essa residência, não só para a gente poder fazer o filme, que o Cláudio Assis, esse trabalho juntou um monte de pernambucano, né? Cláudio Assis, na música Jorge do Peixe, que cria a Nação Zumbi junto com Chico Science, né? E fala um pouco desse homem caranguejo ali e tal. Lirinha, que está vindo aí com o Cordel do Fogo Encantado, novamente, que é um poeta super bacana. Natara Ney, que mora aqui no Rio, mas é uma pernambucana que fez a montagem do filme. Pedro Sotero fez a direção do filme. Enfim, tem Gringo Cardia, Berna, Cepas, Jorginho de Carvalho, João Elias, que é meu parceiro, e a gente vem fazendo essa companhia junto. Então, juntou um monte de gente, e todos unidos por João Cabral de Melo Neto, que é um cara que fala sobre o Brasil, que fala sobre que Brasil é esse, né? Que história é essa? Porque em 1950 é quase um poema manifesto que ele denuncia um monte de coisas que, gente, ele podia ter escrito ontem. Sério.
Ô, Débora, e falando nisso, assim, o que você quer ou espera desse Brasil para o seu neto, por exemplo? Você que meu tem neto uma história Theo. bonita, não é? De guerreira também com ele, a gente está falando tanto hoje de tanta coisa que a gente supera, o que a gente vive. No que isso mexeu com você e na sua vida também, na sua relação com ele? Vou contar uma historinha que aconteceu ontem. A gente estava voltando, ontem a gente estava voltando, eu e Clara, minha filha, junto com o Theo, num voo de São Paulo e tal. Aí tinham duas crianças que já não eram tão crianças assim, um pouco maiores, e olharam, o Theo tem epidermólise bolhosa, tem uma doença na pele. Nada é à toa do que eu estou falando. Foi ele que me ensinou, né, a olhar para cão sem plumas, ele que me ensinou o que é inaceitável, inadmissível. O nascimento do Theo mudou muito meus valores, sabe, a olhar para o mundo, né? Como é que essas pessoas especiais e que têm situações de uma adaptação tão complicada, são elas que vão fazer o mundo evoluir. Então, a gente estava nesse avião e a gente estava voltando de uma história em São Paulo e tinham duas crianças que ficaram olhando para ele, começou a falar com a mãe meio alto. Ai, ele tá todo machucado, ele tá doente. Aí a minha filha falou, não, ele não tá todo machucado, ele não tá doente, ele tá forte, ele tá ótimo e tal. Aí o Theo comentou, ele ficou me olhando direto, ele falou, aí a Clara falou, minha filha, ele não tá gostando que você ficou olhando para ele, você vai gostar que alguém fique te olhando, entendeu? Assim, dentro de um avião, né? Aí a mãe falou, um menino desse tamanho, assim, é uma criança. Aí eu falei, olha, com as crianças que a gente tem que começar a ensinar, né? Como a gente deve viver. Exatamente. Existe. Então, a educação é isso, né? É perceber realmente a educação e os valores e a compreensão do preconceito, né? De essa frase do Caetano maravilhosa, de perto ninguém é normal, né? O que é normal? E eu tô encantada, sabe, ouvindo você falar. Sabe, quem é cada... Como é que cada um é especialmente diferente, cada um é 100%, sabe? Então, a educação não é uma carreira, ela acaba sendo uma construção da pessoa. Daquilo que ela vive. E eu estou encantada de ver você falar, eu acho que todo mundo aqui deve ter percebido. Gente, vocês já perceberam como é que ela se expressa? A Débora tem que abrir mais, porque não basta para a Débora Couto, que é só falar assim, ela tem que se expressar, fala com gestos. Eu estou encantada. E encantada eu estou porque a dança encanta. E a gente tem hoje aqui com a gente a Dayana, que não nega exatamente tudo isso que a Débora Couto está falando. E eu acredito muito, não sei como, eu já dei aula em várias escolas. E eu acredito muito, essa também é uma questão, porque a educação física é obrigatória, né? Porque às vezes você tem, que é uma questão que existe dentro da dança, porque tem meninos que não querem jogar bola. E o menino quer dançar, o menino quer fazer outra coisa. E a Dayana tem E aí esse viado, projeto. não é viado. E também se é viado, que ótimo, graças a Deus. Entendeu? Cada um escolhe, tem livre-arbítrio de escolher seus sabores, suas escolhas. E isso é a dança nas escolas e a possibilidade transformadora. Que foi exatamente, o que a Dayana fez. Dayana, aproveita e explica pra gente, porque a Débora tá dando o gancho para você entrar, né? Abriu o caminho e a porta. Eu sou diretora do Balé Manguinhos, fundei o projeto em 2012. Vindo disso, eu comecei a dançar na escola, com essa possibilidade que me deram de dançar na escola. Eu não só fazer, né, as matérias e no horário fora do horário escolar. Ginástica rítmica. Sim. Que é legal também. E essa formação de graça, gratuita, né? Essa formação a possibilidade da favela ter este acesso me trouxe ao Balé Manguinhos e ao que a gente faz hoje, que é essa possibilidade de trazer as crianças, trazer aos adolescentes, aos jovens, atendemos de 6 a 29 anos, tem bailarina nossa que sai da faculdade e vai para lá, e esse processo vem disso, da gente querer desenvolver essa liberdade, esse fluir, esse entender por que eu sou, quem eu sou, da onde eu vim. A gente tem uma hashtag, acessem aí, isso aqui é Balé Manguinhos. Essa nossa hashtag fala sobre isso. A gente se apropriou da favela que nós somos. Se todo mundo quer sair de lá, se todo mundo quer desistir, se todo mundo quer
né, sair por conta de tudo que acontece, a gente é ao contrário, a gente quer mudar o Quer local. ficar muito A bem. gente quer mudar. E eu O acho lugar importante. o lugar é você. Sim. Aquele lugar é de quando você nasce num lugar, aquele lugar é seu. Desculpe quem acha que é dono. Porque quando você nasce num lugar, o lugar é seu. Agora, E a Dayana eu tem uma posso- história posso fazer interessante uma- com a mãe dela. Tânia, você que falou tanto da importância dos pais e da presença, porque a mãe da Dayana foi fundamental, não foi, Dayana, na sua educação Sim. com a leitura? A gente entra nessa questão, a gente vai ter uma escola pública que tenha uma biblioteca e nem sempre o aluno vai querer estar naquela biblioteca. Talvez ele queira estar mais na quadra de esporte ou na sala de TV, né? Mas no meu caso da minha mãe, a minha mãe, primeiro, ela é tudo. E segundo, que a minha mãe, ela era o estilo mãe de 3 filhas, mãe solteira de 3 filhas, mas que trazia pra gente os livros de casa, né, dos patrões dela, ela era doméstica, e ela levava os livros pra gente. Quando era Atlas do Corpo Humano, ela mostrava pra gente onde entrava o quê, onde ia aquilo, entendeu? Já falava assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui não pode entrar aqui não agora. Educação Depois, sexual. era educação sexual em casa. E a minha mãe, ela era do tipo que comprava com muito suor, Jornal Globo, Jornal Extra, jornais, no domingo, para poder ver o processo lá de cultura que ia ter naquele dia. E ela comprava bem cedo para a gente conseguir entrar no Teatro Municipal a R$1. Entrava lá na fila. Aqueles, E ela levava a gente no CCBB, ela levava a gente na Casa França Brasil, ela levava a gente... A gente, às vezes, na verdade, saía de casa cedo, aí ia ficando no centro e só chegava em casa à noite, porque ela levava a gente em tudo, exposição. Então, eu sou essa pessoa que eu sou hoje, porque minha mãe teve uma esse pessoa processo iluminada. Educação. comigo de Fez um educação. processo educacional. Não é só, às vezes não é nem só a educação formal, é uma visão de mundo que ela tem, né? Uma Sim. visão espetacular. E para isso, eu digo assim, não obrigatoriamente isso a gente aprende só na escola. Eu acho que existe uma parte nossa que a gente aprende na convivência com as Sim. pessoas mesmo, né? Nisso E, entra, por exemplo, exatamente. a Débora, né? Talvez ela não saiba porque ela está resolvendo outras coisas, mas a gente tem uma assessoria dela e esses ingressos que essas companhias, grandes companhias, nos liberam para que os projetos sociais acessem essa cultura é super importante. Quando as bailarinas estiveram, né, ano passado no espetáculo, no Canção em Plumas, fizeram um workshop com a companhia. Comigo, você que não estava, eu estava. mas Ela que não estava, talvez ela esteja no lugar, não, eu estava lá. E elas chegaram encantadas, assim. A gente dançou, Dayana, lá com eles. A gente viu o espetáculo depois e falamos assim, a gente aprendeu esse movimento. Não, porque a gente É deu muito na profundo. oficina, nesse workshop, a gente deu vocabulários do espetáculo, próprio do Cão espetáculo. Sem Plumas. É muito bacana isso, porque aí você olha e fala, ué, você faz o caminho, né? Porque Sim. uma coisa é você desenvolvendo numa sala de aula, aprendendo, e é aquilo, como é que aquilo vira um espetáculo? Entender que o corpo, eu me lembro dessa aula, e eu me lembro que eu falava muito que o corpo pensa, o corpo respira, o corpo representa uma ideia sua. Sim. Né? Às vezes você está tímido, não quer falar alguma coisa, um gesto, né? Estão falando que eu não percebo isso que eu falo, mas isso é uma percepção. A dança, ela tem um poder de comunicação. Bom, violento. tanto tem que as meninas chegaram e falaram para ela tudo que aprenderam. Inclusive, não só esse papel da dança, mas a gente tem que falar também do que você fez na Biblioteca Parque de Manguinhos. Por favor, conte, porque, gente, foi demais. Então, a biblioteca ela foi fechada em dezembro de 2016, no dia do nosso espetáculo de final de ano. E aquele processo de fechamento da biblioteca a gente já tinha vivido em 2015. E aí a prefeitura, Como? Assim, foi o governo do estado, através da Secretaria de Cultura, Imagine. diz estar sem, Sim, 2016. diz estar sem dinheiro e aí fecha os equipamentos culturais. Porque é muito mais fácil fechar o equipamento cultural.
Principalmente o equipamento cultural da favela. Porque talvez haja uma desculpa de que favelado não quer ler, favelado não quer fazer dança, favelado não quer ir ao teatro. Para que favelado vai ao cinema? Só que o favelado, ele é o maior propulsor da cultura no Brasil. É o favelado. O favelado é aquele que sai lá da favela e está na televisão, e está no teatro, e está no cinema, porque a proposta que a gente teve quando a gente ocupou a Biblioteca Parque de Manguinhos após o fechamento foi: se ela vai ficar aqui fechada e parada, é porque a gente está construindo agora presídios para que essas pessoas que deviam estar aqui dentro estejam lá. Então, a gente não vai deixar. A gente ocupou a biblioteca durante 1 ano e 5 meses. Foi doído, foi penoso, foi difícil, mas com o apoio dos responsáveis, das bailarinas, o apoio das bailarinas, a gente conseguiu ficar, se manter, progredir, avançar. A gente conseguia fazer tudo o que a gente tinha que fazer, mesmo sem o apoio, sem né, a benevolência do governo do Estado. E a nossa proposta hoje, nesse momento, é a gente fazer a construção da nossa sede em frente à biblioteca. Mas foi reaberta a biblioteca? A biblioteca foi reaberta na semana retrasada. Atualmente, ela tem 3 funcionários. E a gente ainda tem algumas pendências acontecendo. Espero que o secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, Leandro Monteiro, avance com isso. Eu quero dar livros da companhia para essa biblioteca. Estamos aceitando. Olha, que maravilha. já temos o livrão, assim. Quero dar Sem Plumas, o programa, vamos fazer Sim, isso. E essa proposta da gente receber livros e fazer a nossa biblioteca própria é justamente para que as pessoas entendam que também, quando a gente quer, a gente consegue montar uma biblioteca. Bibliotecas comunitárias são super importantes. Daiana, mas ter a Biblioteca Parque... E quem quiser, por exemplo, né, além de quem está aqui, mas quem está em casa e que quer, por exemplo, fazer a doação, tem alguma página? Sim, a nossa página do entrar? Facebook é BALLET Manguinhos. Essa página do Facebook colocou a mensagem lá, a gente sempre vai ter alguém que vai responder. Recebemos essas doações de livros para continuar. A nossa biblioteca hoje já tem mais de 100 livros. Ah! Bom, agora já vai ter 102 que eu vou dar os 2 Também, né? para você. Depois E esse processo, finalizando essa fala minha, esse processo ele foi muito importante para a gente colocar nessas bailarinas, nesses responsáveis, nesses favelados, nessas pessoas que moram em Manguinhos, o entendimento de que existe a possibilidade de luta. Nada é por acaso. A gente teve, através desse 1 ano e 5 meses, pessoas que nunca tinham pensado que poderiam ter os seus direitos retirados, porque cultura é um direito, educação é um direito. Essas pessoas que achavam que o que elas tinham de direito podia ser retirado delas como foi, agora elas já sabem que quando elas quiserem, elas podem falar assim, não, esse direito à cultura é meu, direito à segurança. Quero dedicar esse programa à dona Lari, que recebeu um tiro no pescoço domingo, vó e mãe de bailarinas do Balé Manguinhos. Não saiu em nenhuma mídia, mas ela foi enterrada na segunda-feira numa troca de tiro em Manguinhos. Nós temos uma bailarina em luto. O Balé Manguinhos está de luto. E eles fazem isso lá em Manguinhos, porque se fizer na Zona Sul, vai ter mais alarde, mas em Manguinhos acaba sendo normal. Então, nós estamos lá para mudar, para fazer essa mudança. Daiana, belo trabalho. Você leva aqui para todo o pessoal do Corpo de Baile de Manguinhos, assim, a nossa tristeza junto com vocês, é uma grande tristeza. Isso que você falou, Darcy Ribeiro dizia há 30 anos atrás, não é? Precisamos construir mais escolas para não construirmos presídios no futuro. Gente, a gente vai para o intervalo e volta já.
Nós estamos de volta com o Sem Censura. Vamos a Bruno Barros para ouvir os comentários de vocês. Bruno. Olha aí, Cátia Navarro, o Aci Pimas, ele está perguntando cadê a Vera Barroso? Vera Barroso está em casa, ela está com conjuntivite, está precisando cuidar do olhinho. Não sei se está assistindo a gente. Beijo, Vera! A Vera está com conjuntivite, ela inclusive não vem amanhã ainda, então amanhã eu ainda vou estar aqui com vocês, com muita saudade, mas na segunda-feira ela está de volta, vai estar ótima do olho, com certeza. Fernando Ferreira faz uma pergunta que vai ser respondida no Facebook. O que falta para chegarmos em uma educação do futuro? E aí tem, a Débora é tão boa que até ex-funcionário falando dela. Débora Coker linda, minha ex-patroa, Rico Ozon. Gente, olha só, e depois de tantos elogios, que bom, né? A gente tem aqui o matemático, que a gente falava desde o início, a própria Débora no intervalo disse, gente, vem a hora da matemática, vem aí. E com, uma criação que é extremamente importante. Você criou uma plataforma, mas que vai ajudar as pessoas de forma emocional. Vamos explicar isso para o público. Sim, eu acho que é legal, porque isso flerta muito com a dança, na real. A criação dessa plataforma ela tem muita ligação com a minha história. Eu era extremamente introspectivo e eu tive diversas dificuldades emocionais desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, hoje em dia a gente fala mais sobre bullying, por exemplo. Antigamente a gente não falava e eu sofria muito com isso. Além disso, eu também vim do Complexo do Alemão e aí lá também tinha várias dificuldades. Por você ser nerd e também sofrer diversos tipos de bullying de diversas formas. Nerd sempre sofre bullying. Preconceito é a pior desgraça. E aí, bom, eu tenho depressão maior e por um acaso, muito por um acaso, quando eu era criança, eu descobri uma coisa chamada mindfulness. Na real, na época, o nome era Vipassana. Esse Vipassana é uma técnica que tem muito antiga de meditação, tem 2.500 anos, e ela basicamente tenta te ensinar a perceber as coisas de momento a momento, sem tentar se engajar muito com elas, sem tentar se ligar que tem um certo e um errado, que tem uma dualidade, mas só perceber as coisas e olhar as coisas com perspectiva, isso traria um pouco mais de, não controle emocional, mas perspectiva em cima das dificuldades. Bom, isso me ajudou com um monte de coisa na vida e o fato que depois, quando eu fui entrar na faculdade, eu fiquei muito satisfeito com... Eu não sabia o que fazer, como várias pessoas quando entram na faculdade não sabem o que fazer, mas eu gosto de muita coisa. Então eu gosto muito de matemática, eu gosto muito de psicologia, eu gosto muito de medicina, eu gosto muito de muita coisa. Eu não sabia o que fazer de fato. E aí eu decidi montar a minha graduação, montar meu esquema. E aí eu comecei a fazer cursos de biofísica, matemática aplicada, flertei com psicologia, com a dança, com um monte de coisa. E fui montar meu entendimento do que é comportamento. Na graduação eu comecei a ver uma coisa muito complicada, que eu não olhava tanto no ensino médio, que é a quantidade de pessoas que tomam Ritalina, Rivotril, automedicação, de alunos que passam muito mal. Eu tive colegas que cometeram suicídio, assim, coisas bem graves na graduação, especialmente em exatas, especialmente nos cursos de engenharias, de matemática, onde você não se expressa e você acha ainda que falar de saúde mental é um sinal de fraqueza. Então, se eu falar que eu sofro, se eu falar que isso me dói, eu estou sendo fraco. Isso não é uma coisa comum. E como a minha formação ela sempre flertou com essas duas coisas, com as exatas, com o comportamento, eu conseguia me comunicar com esses dois mundos. E aí, bom... O fato que eu viajei, morei fora um tempo, fui morar na Inglaterra, virei instrutor desse negócio que eu aprendi quando era criança, o Mindfulness. Depois voltei para o Brasil, comecei a estudar mais comportamento, focar meu estudo mais em comportamento. Depois fui estudar na Califórnia. Quando fui estudar na Califórnia, fui estudar numa universidade boa de lá, que era Stanford. E lá eu comecei a ver que uma coisa que eu achava que os Estados Unidos era uma coisa assim. Cara, Estados Unidos, Brasil tem esse negócio do contato humano, e Estados Unidos quero ganhar o Nobel individual. Só que a Califórnia é diferente. E Stanford, os projetos lá eram projetos, grandes coisas que surgiram em Stanford, surgiram com a motivação de, se eu fizer para melhorar a própria Stanford ou Palo Alto, que é a comunidade, eu melhoro a universidade, obviamente, se torna aquele negócio potente pra caramba e outras pessoas vão copiar. Então, vários projetos que começaram lá, dentro do departamento de psicologia, que foi onde eu estudei,
quanto de engenharia, de outros departamentos, surgiram muito para ajudar a própria comunidade. Quando eu voltei para o Brasil depois desse tempo, eu falei, cara, eu não posso pensar em fazer a pesquisa que eu faço hoje em dia em bem-estar, em nada disso, se eu não melhoro a minha própria comunidade. E aí foi quando eu quis montar esse programa que é o PARA. Como é que ele funciona? Quer dizer, se as pessoas quiserem acessar para conhecer melhor, como é que elas podem fazer? O PARA ele significa... Seria legal você explicar a Isso, sigla, exatamente. o que é, né? É Programa de Atenção e Resiliência Acadêmica. É um programa no qual há 2 anos eu vim testando ele na UFRJ. Então, eu construí um programa de 14 semanas, onde ele começa estudando um pouco o que são emoções, como é que você identifica isso no seu corpo. Depois passa por corporeidade. Então, tem professores de dança que começam a tentar entender como é que seu corpo se expressa, como é que você entende isso. E a segunda parte do curso é mais social. Como é que eu entendo, como é que eu trabalho compaixão com o próximo, como é que eu trabalho autocompaixão, como é que eu trabalho comunicação não violenta, como é que eu faço isso? Até falo com professores de forma mais saudável e assertiva. Eu fiz isso presencial porque eu queria testar o formato muito bem. Assim, eu queria saber exatamente como é que eu adapto isso para universitário, porque não tem esse programa para universitário no mundo. Como é que eu começo a olhar realmente para o universitário, não simplesmente um programa que nem tem vários que não são desenhados para realidade universitária. E aí agora eu lancei ele online, por quê? Por exemplo, no último semestre, eu estava dando ele presencial ainda, lá no FRJ, eram 40 vagas e eu tive 5 mil inscritos. Então eu tive que montar um algoritmo, de programação para selecionar os estudantes de acordo com critérios que eu coloquei. Então eu coloquei ele online, se você colocar no Google, Programa de Atenção e Resiliência Acadêmica, só tem esse programa, você vai achar facilmente. E aí... Por que ele não é, por exemplo, útil também para jovens no ensino médio? Tânia, Porque são eu vou momentos falar tão... deixa eu só dizer uma coisinha para você. Infelizmente, a gente só tem 1 minutinho, assim, a gente já está terminando, a gente já está acabando. O programa vai acabar? Tá acabando, olha que pena, gente. Eu vou ter que despedir mais o sobre pessoal, o a gente vai ter Para. que ir pro É Facebook, esse eu nome. lamento muito, meu coração está apertado. Ele vai responder a pergunta da Tânia já no Facebook e a Débora está dizendo que ela está no Oi Casagrande com o espetáculo dela. Gente, nós voltamos amanhã com Sem Censura. Mil desculpas por interromper, eu não gosto, mas a gente tem que terminar, ok? A gente volta já no Facebook, fiquem com a gente. A gente volta na TV amanhã. Tchau. Gente, olha só. O debate aqui está intenso, as pessoas estão aqui vibrando com o assunto, todo mundo falando. Vamos responder, então, a pergunta que a Tânia Zaguri tinha feito, então. Vamos lá, Tânia, vamos fazer a pergunta que você queria fazer. Eu achei tão interessante isso, porque, inclusive, hoje, um dos projetos em nível nacional mesmo para o ensino fundamental, é desenvolver habilidades socioemocionais, porque isso está uma carência geral por uma série de razões que não cabe aqui a gente analisar, mas eu fiquei te perguntando exatamente porque eu achei que valia muito a pena isso se aplicar também ao ensino médio, que é um momento muito difícil para o adolescente, para o jovem, que ele tem que decidir, como você falou, a gente entra para a faculdade e não sabe bem que há tanta coisa e não sabe bem qual. Então, eu acho que seria super bacana isso também ser utilizado no ensino médio. Inclusive, porque ele é talvez utilizado ajude, hoje em dia. né, você pode fazer uma derivada aí para encaminhar o ele pessoal é para as utilizado. profissões. A minha abordagem, a linguagem principal, ela é para o universitário. Mas ela é completamente aplicável a ensino médio. Eu imaginei. Mas, assim, tem que tomar cuidado, né? Porque se é para o universitário... Não sei. Assim, acredito que essa coisa simples. de idade para ensino é tão importante. Eu faço uma coisa tão... porque a linguagem que eu tento colocar é a linguagem mais simples possível. Porque ainda que seja universitário, eu lido com desde universitário do curso de oboé no primeiro período, até professores de medicina. Então, assim, eu tenho uma variabilidade gigante do universitário, do público universitário. Porque aí já está todo mundo numa fase que, e qual é a resposta em termos que intelectuais, você tem? E a Tânia está dizendo permite. isso? Qual é a resposta que você tem tido, assim, o feedback das pessoas? Como é que elas se sentem depois que elas participam dessa plataforma? Eu tenho algumas...
pela matemática, eu gosto de medir coisas também. Eu ia te perguntar se você, como você avalia os resultados, eu ia te perguntar isso. Tem avaliações qualitativas, que aí me dá feedback de como está o curso, e são avaliações maravilhosas. Isso que mudou minha vida, não sei o quê, minhas emoções, consegui... Enfim, tem diversas coisas. Além disso, quantitativamente, eu utilizo algumas escalas, a gente chama de escalas psicométricas, que a gente utiliza para avaliar coisas abstratas, como quanto eu aumentei quantitativamente de bem-estar psicológico, quanto eu diminuí de ansiedade, quanto eu... enfim, como é que Aí você elas estão se sentindo... quantifica isso de que maneira? Uma Bota uma escala para ele? A maior parte escala. são utilizadas com escalas. Então, Tipo 0 a 10. Muito satisfeito, pouco satisfeito, alguma coisa assim? Isso. Na psicologia experimental, a gente... Que é a minha área também. né? Então, exatamente. A maior parte dos estudos são por escalas autorrelato, Exatamente. que são você avaliar de 0 a 10, escala Likert, ou então dizer sim ou não, quando você dormiu, coisas desse tipo. Algumas delas são desse tipo. Outras que eu tenho uma maior confiabilidade de poder estatístico são quando eu faço em grupos. Então, ao invés de eu dizer sobre eu mesmo, eu falo sobre o meu amigo. Então, eu digo como eu estou, como eu vejo o meu amigo, e ele se autoavalia. Então, eu comparo essas duas coisas e tenho uma avaliação mais fina. Você usa a consistência, né? Exatamente. Isso é uma consistência. Exatamente. Isso é importante porque, por exemplo, na UFRJ, o que eu fiz, isso tudo... Eu não criei o programa com o objetivo de achar que isso é a melhor solução do mundo. Por exemplo, até hoje eu tive vários alunos. Eu tive só um aluno da dança. A dança se resolve lá. Eu sou aluno da dança, inclusive, lá da UFRJ. Você se resolve, tá por exemplo. Eu voltei para graduação, eu faço dança lá agora. Que dança é essa que a dança? Eu ia ser até professora de literatura se você fizesse. Exato. E lá na dança se resolve. Agora, os outros, o que eu queria fazer, eu queria chacoalhar mais o ensino superior no geral, para olhar assim, cara, a gente está sofrendo e não está legal, sacou? Não está legal, então a gente tem que ter diversas ações para isso. O quantitativo é importante por quê? Eu consigo mostrar hoje que na UFRJ, por exemplo, né? que 72% dos alunos não fazem ideia de nenhum serviço de assistência psicológica. E, numa outra pergunta, eu perguntei assim, quando você tem alguma dificuldade emocional, para quem você procura ajuda? 54% disse colegas. E aí, cerca de 20% disse assim, ninguém. E aí, em terceiro lugar, professores, em quarto lugar, psicólogos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, E porque os quando professores eu estão estava na embaixo, ativa na UFRJ, na Faculdade de Educação, existia um gabinete de assistência ao estudante. Existe um gabinete, são 60, o corpo discente é 60 mil alunos. Então, esse gabinete não atende esse corpo discente. Todo mundo não, mas e a maioria não unidade, conhece. Né? Na minha unidade, Faculdade de Educação, tinha um gabinete de assistência. Não era para atender a todos, Sim. porque tem o fundão, tem outros campos. Então, mas essa que é o lance mais a comunicação, porque você percebe, ainda que exista, ele não atende a todos. 2, as pessoas não conhecem, porque se conhecessem também falariam no programa e se resolveriam de alguma forma. E 3, as pessoas que têm, de acordo com o qualitativo que eu tive na pesquisa, é que falam assim, poxa, eu tive uma crise de pânico, por exemplo, e aí eu fui conseguir um psicólogo depois de 7 meses. A crise de pânico é agora, cara. Entende? Então, assim, são coisas que você... Por você ter um corpo muito pequeno de assistência e ter um problema muito maior, você não consegue essa agilidade. E aí as pessoas saem da faculdade. Mas essa crise de pânico, ela foi gerada pela universidade, pelos estudos? Por várias questões. Não, é isso que eu estou falando, porque, na verdade, a minha pergunta tem uma razão de ser. Porque, na verdade, até que ponto a universidade tem condição, né? Eu digo porque eu vejo que as verbas não são tão amplas assim, né? Pra gente, porque, na verdade, isso remete a um tratamento psicanalítico, psiquiátrico, diz né? uma coisa interessante. Ali tem hospitais para atendimento, não sei se isso eu fiz um cálculo que era o seguinte, quando eu estou falando assim, de objetivos da universidade. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, o cálculo foi o seguinte, eu somei todos os psicólogos e psiquiatras do Rio de Janeiro. E falei assim, imagina se todos os psicólogos e psiquiatras só atendessem universitários. Em 10 anos a gente não resolveria. Ou seja, a gente já sabe que não é para aí. Segunda coisa, abordagens educacionais, que nem a que eu estou fazendo, elas não são terapias. Então, não sou terapeuta. Então, quando eu faço educacional, eu consigo trabalhar com um público muito grande que começa a entender, inclusive, que assim, cara, eu acho que preciso procurar um psicólogo. Diferentes, totalmente, né? Você leva a pessoa a pensar nisso. Exatamente. E tem só uma terceira coisa para finalizar, é que quando você começa a ver
quando você começa a enxergar tudo isso como... Tem um teste que eu fiz, que era o seguinte: qual é o mínimo que a faculdade pode fazer, o mínimo, para começar a mitigar esse negócio? Resumindo bastante, o que a pesquisa me mostrou é que o aluno precisa só ser ouvido, assim como qualquer pessoa precisa ser escutada. Então, eu fiz um teste que quando o professor, eu fiz em diferentes turmas, quando o professor, ele só liberava 10 minutos no fim da aula para falar assim: como é que vocês estão? E isso tinha uma mudança absurda na performance acadêmica da disciplina que ele dava. Eram 10 minutos, assim, sabe? Então, não precisa ser um psicólogo, porque depois tem um problema que várias pessoas vão pegar, se for um professor isolado, vai pegar ele como âncora. Nossa, quero falar com aquele professor, todos os problemas vão para aquele cara. Mas se isso for sistêmico, cara, você consegue direcionar com o corpo, com assistência psicopedagógica, assim, cara, vamos de levar para cá, levar para cá, mas ele consegue ser ouvido. Mas você precisa também tomar um pouco de cuidado com isso, no sentido de que o professor, ele não é preparado para isso. Sim. E se você pode, de repente, você sabe que os componentes da parte psicológica do ser humano são complexos. O professor é preparado para falar e não para escutar, né? Eu só não acho isso, na verdade. Hoje em dia já mudou muito, né? Na verdade, você tem métodos que são extremamente participativos. Isso é coisa mais dos anos 50 do século XX. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os professores são muito mais abertos. Todos os trabalhos nas boas escolas são integrados em termos de projeto, de interdisciplinaridade. Mas ele está falando, exatamente. Não, mas ele está falando de outra coisa. O que ele está falando é o professor dedicar, por exemplo... Eu acho bacana a ideia, mas o que eu estou alertando, cuidado, porque o professor, ele não tem uma formação psicológica, ele não tem, mas não assim, tem essa você formação. tá falando no sentido da emoção. Eu não estou dizendo para não fazer. Eu estou apenas dizendo que é preciso cuidado, porque você pode, de repente, sem querer, estou escutando. Não, escutar, um bom professor sempre escuta, né? Claro, ele está interessado. Eu até me lembro de uma turma que eu tive uma vez, que era uma turma anêmica, uma coisa assim que me marcou na minha carreira de professora universitária. Tudo que eu levava, eu mudava o tipo de aula, mudava o tipo de proposta, dizia, vamos falar, vamos ouvir. E ninguém falava, era um grupo anêmico, um grupo assim que não reagia. E aí um dia eu parei tudo e falei, como você está... Eu falei, gente, eu vou parar de dar aula, vamos parar o curso, zerou, vamos começar tudo de novo. Bom, foi legal, mas as pessoas não falavam. Então, assim, existem coisas... E aí, eu quando fiquei você fez também... isso, não aconteceu nada? Oi? Quando você falou, eu vou parar, ninguém... Não, eu falei, vou parar para a gente recomeçar. Parar para ter um recomeço, né? Para rever, porque eu estava me sentindo mal. Como professora, a gente quer sentir um retorno, um feedback. A gente quer olhar no olho do aluno e sentir que você está ali valendo a pena, né? Um bom professor, pelo menos, ele quer isso. Então, esse grupo era um grupo assim que não reagia, juntou, foi uma coisa estatisticamente improvável, né? Até. Dessa sua pergunta, quando você falou. Mexeu, mas eles ficaram até assim, não sabiam o que me responder. Não, é porque... depois aí eu fui aprofundando, e aí por isso que eu estou te falando isso, porque me causou espécie e também eu vi que eu tinha realmente aberto um espaço em que eu não tinha muito como trabalhar aquilo, porque algumas daquelas pessoas elas estavam mal resolvidas nas suas escolhas. Elas foram falando, eu não gosto, eu não quero, eu não sei se eu quero, cada um tinha... E aí eu fiquei diante de um impasse, o que eu podia fazer com isso, né? Então, me preocupa um pouco, não que eu acho que é uma iniciativa fantástica, mas eu acho que talvez seja mais uma das coisas para a qual o professor vai precisar ser preparado. Porque você pode, às vezes, despertar até alguém surtar, alguma coisa. O que você faz com aquilo? Mas eu acho como assim, você falou, o atendimento... mas eu acho que ele falou em relação, assim, a demonstrar um carinho de emoção. Não, Olha, você pode sim. confiar Não, mas eu acho que eu acho que é mais nesse nesse sentido da emoção. Assim, eu acho que ele quer uma coisa mais poema, profunda, não? Não, ele quer uma coisa da emoção. Eu acho que tem uma coisa importante também, o professor, o Mas diretor, acho que seja ele quem sempre for, o fato dele escutar algo não quer dizer que ele vai saber responder ou resolver. Exatamente. Às vezes ele pode escutar e falar, eu não sei.
Mas se conectou. E você se conectou, escutou. E aonde isso vai? professor, Entendeu? O às vezes professor ele não tá tem que falando sempre também, não saber quer a uma resposta. Mas o professor Não, bom, ele nunca deixa de ouvir seu aluno. É, Nunca no deixa de nosso- olhar Exatamente, pro mas seu é isso que ele está aluno. falando. No nosso né? caso, Mas a não, questão é mas- o professor bom, é construir bons Lógico, professores e bons claro. alunos. No nosso Aí caso tá- lá de Manguinhos, essa bailarina que perdeu a mãe, por exemplo. A gente estava lá presente, estávamos lá com ela, mas nós não somos preparados para lidar com Então, é isso que eu estou o falando. luto que ela teve de ver a mãe morrer na frente dela daquela forma. São coisas Foi no terríveis. momento que eu busquei um psicólogo. Foi quando Então, isso que eu eu tô fui falando. lá nos meus arquivos do ano passado, quais as psicólogas que falaram, traz a aluna aqui que a gente... São os e cuidados busquei que a gente isso. tem, é isso que eu estou falando. Entendeu? nesse Porque eu sentido. sabia que até eu estava naquele processo ainda de lidar com aquilo. Como Ela fez foi, da situações forma que muito foi, a situação difíceis. que foi. Até eu ainda precisava, talvez, também da Da psicóloga. psicóloga, Sim. exato. Entendeu? Então é um momento de você parar e questionar, que é o que você está falando, e ela também ao mesmo tempo. Uhum. Eu estou preparada para lidar com isso? É exatamente isso Estou, que eu estou falando. então vou tentar. Não estou, então vamos em busca de alguém que é formado Não para adianta aquilo. tapar, Mas- tem é, que mas- saber mas o que porque está Se acontecendo. você não. Porque assim, se você fez isso porque você é amiga dela. Se você não escutasse, você ignoraria. Então é esse espaço, porque quando a gente escuta o outro, não é que a gente vai ter resposta, mas a gente vai procurar. Sim. Isso é compaixão. Quando a gente vê o sofrimento, Claro. surge uma coisa em prol de. Às vezes é pesado. É porque a compaixão é o sofrimento do outro. Mas também tem que ver Que o meu você lado. tem, é mas ver o lógico, meu lado e ver claro. assim, cara, eu vou tentar ajudar o outro, mas eu também sofro. E como é que eu consigo balancear essas duas coisas? Exatamente. Essa que era a Eu minha consigo falar com o preocupação, meu essa psicólogo? coisa que Desabafar, Consigo Sim. resolver só É. conectando? E eu É acho porque que é pesado, esse né? mundo Pra caramba. virtual, esse mundo virtual que a gente tem nesse momento agora, atualmente, ele está começando a tirar a gente um pouquinho disso aqui. Ah, sim, do toque. Desse toque, da presença, dessa relação, do olhar. não. desse olhar e falar, de eu falar pra você. Porque a gente precisa, é disso que a gente precisa. Se a gente for ficar só lá no Facebook, Facebook responder, é um saco. responder ao Facebook, Desculpa, vocês estão aí no Facebook. Facebook, né? O Facebook pergunta como é que Acho você um está se sentindo saco esse tal hoje. desse Sim, o negócio de ter, O Facebook de não novo, pergunta como é que você trazendo- está se sentindo hoje. Trazendo dados, tem uma coisa muito Black Mirror acontecendo, que é o seguinte. Black Mirror. Tem vários... Black Mirror é uma série Ah, do eu vi, Netflix. eu vi. Vamos explicar. É Não uma achei série do nada Netflix. grande assim. Tem várias empresas, inclusive a maioria delas no Vale do Silício, que são empresas de wearables. claro. Wearables são tipo pulseiras, colares, para identificar suas emoções e conseguir te induzir Olha emoções isso. específicas. Por exemplo, tô triste, como é que fico feliz? Ou então quero ficar Gente. produtivo, que é bizarro já isso por si só. Toma uma cachaça. O estranho é que Não, aí você pega a algumas têm pulseira e bota sucesso. pra E dizer aí o por que que você sinais tá sentindo. galvânicos, por exemplo, que é quando Ah, o câncer ele de tem uma pele, ação. ela consegue perceber como é que você está e você pode induzir, por diversos estímulos, induzir algumas coisas que vão te levar a emoções específicas. E algumas das empresas têm bastante sucesso com isso ainda. Só que nenhuma delas chega nem perto de indução, que é o maior... Na psicologia experimental que a gente tem hoje, nenhuma delas consegue chegar perto do senso de pertencimento, que é óbvio. Assim, eu me sentir pertencido ou sentir que eu posso contar com alguém, Sim. cara, fazer isso online, não dá. Imagina Sabe? eu e a O Débora homem vamos precisa criar a de coreografia. companhia, né? E aí, Precisa, pulseira, eu realmente. tô sem ideia. Vamos lá. A gente nasce pra isso. Não rola, gente. Não vai Acho que dar. a pior não existe Gente, isso. olha No só, século 20, É 21 é isso. a solidão mesmo, né? Exatamente. Mas eu acho que Terrível. de qualquer maneira, eu acho que essa sua ideia as provocações que você faz, né, no campo dos afetos, das emoções, Deve porque ser tem as sensacional. estatísticas, né? Tem, ai, gente, me deu um branco, eu queria lembrar o nome de uma pessoa que eu esqueci. Mas tem as estatísticas que Esther Gross. A Esther, ela falou uma vez para mim com a história do Theo e tal. Eu falei, pois é, tá complicado, eu tô batalhando. E tem o problema da estatística, porque essa é uma doença rara, ou situações, alguém está com síndrome de pânico, ou situações que não são tão assim, né? Por exemplo, no caso do Brasil, o que é agora? Nossa preocupação tem que ser essa. E aí eu falei, pois é, a percentagem, ela falou, olha só, qualquer pessoa que te fale sobre isso,
uma afirmação completamente equivocada, porque cada ser humano é 100%. Então, não existe percentagem para os seres humanos. O TEL, ele é uma problemática 100%. As doenças raras, porque não atinge tanto, então, porque o dinheiro, porque não... Não, isso é porque o pessoal que está roubando, inclusive os secretários de saúde estão presos, até foram soltos, etc. Conheci vários. E, né, ultimamente, tanta gente que justifica as situações, a problemática não é a falta de dinheiro. Não é. É um olhar sobre, né, o olhar da compaixão é muito importante, o olhar de que cada problema... É por isso que hoje está se pensando em colocar como projeto dentro das escolas o objetivo desenvolvimento de habilidades socioemocionais, porque eu achei tão interessante essas colocações. Gente, e eu olha espero só. que você vá muito adiante. Olha, nós todos esperamos. Bruno, eu tenho que encerrar, mas eu queria só que você fizesse algum comentário de alguém, né, que tenha falado. A gente falou tanto no Facebook. Eles falaram tudo. Falaram tudo? Então, gente, olha Eu estou só. fazendo uma escola nova de dança. Só que agora na Gávea. Eu fiquei na Glória um tempão. Mas é bacana, mas é sempre pensando em projetos e misturar as coisas. Eu adoro misturar. Gente, olha, esse programa de hoje foi ótimo, foi uma integração total. A Tânia já deu livro aqui para a Dayana. A Dayana já falou que as meninas fizeram, né, balé com a Débora. A Débora já elogiou aqui o projeto do Gil. E Bruno Barros, eu e você seguiremos muito felizes e amanhã a gente está de volta. Aqui. Gente, muito obrigada de coração pela presença de vocês, com muito afeto, não é isso, Gil? Muito afeto. Não é isso? A gente volta amanhã com mais um Sem Censura. Obrigada a todos vocês. Tchau.